Amém, amados? O primeiro texto dessa noite, quero convidar você, Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. Nós vamos orar nesse primeiro momento pensando nesse texto, meu querido. Mateus capítulo 21, versículo 22. Se você está com essa Bíblia, eu prefiro que você abra sua Bíblia, meu querido. Eu sei que está ali na tela, facinho. Mas quando a gente começa a explicar o texto, é importante que você veja o que está escrito aí na palavra do Senhor. Então, Mateus 21, 22. Vou te dar um tempinho para você abrir, para que leamos. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Se você encontrou, diga amém. Então vamos ler juntos? E tudo quanto perdides em oração... Agora que você disse que você já encontrou, vamos ler de fato, ok? Você não está lendo comigo, meu irmão. Vamos lá? Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes... Depois esqueci que às vezes a tradução é diferente, né? Mas ainda bem que recebereis e receberão é uma promessa igual, né? Uma promessa bendita. Antes de nós orarmos, meu querido, eu queria que você pensasse nesse texto. Porque essa palavra de Jesus, ela é dada para os discípulos no momento que eles ficaram assim um pouco perplexos, ou pelo menos admirados, quando o Senhor Jesus chegou perto de uma figueira e ele amaldiçoou aquela figueira. Aquela figueira, ela não deu mais fruto a partir da palavra do Senhor Jesus. E é claro que os discípulos ficaram ali se perguntando de repente o que é aquela situação, e o Senhor falou, olha, da mesma maneira que isso aconteceu, se vocês tiverem fé, coisas extraordinárias podem acontecer. E é nesse contexto que ele vai e diz o que está aqui. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É claro, meu irmão, que a árvore não tem culpa de nada, né? Qual é a culpa da árvore? Alguém sabe qual é a culpa da árvore? O que a árvore fez de errado? Para Jesus dizer, não haja fruto em ti. O que a árvore fez errado, gente? Nada. É claro que o que o Senhor está fazendo aqui é um símbolo, é uma profecia, né? Sim, tem a ver com Israel, tem a ver com a liderança, que não dá fruto digno de arrependimento. Aí você vai falar assim, pastor, como é que você sabe disso? Vai um pouquinho para frente aí no versículo 43. Olha aí o que diz no versículo 43. Está dentro do contexto, né? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. O próprio contexto te respondeu. Não precisa nem me destacar muito tempo. Então veja, meu irmão. Israel negou o Messias. Israel ignorou o Messias. A palavra para a figueira, jamais haja fruto em ti, é a palavra para Israel. É a palavra para a liderança, que não produz frutos dignos de arrependimento. Mas, como disse o próprio Senhor, na simbologia e na profecia que é dada, a um povo produzirá os respectivos frutos. E que povo é esse, irmão? Que povo é esse, irmão? Somos nós, os gentios. Aqueles que estavam alheios à aliança de Deus, o Senhor entregou as promessas de Abraão. De maneira que eu e você temos a mesma fé de Abraão. E eu queria que você então pensasse nesse princípio da oração a partir disso. O que o Senhor te entregou. O Senhor te entregou a fé. O Senhor te entregou a salvação. O Senhor te entregou o Evangelho. E agora, meu irmão, com essa confiança, crendo nisso, devemos orar na certeza de que o Senhor cuida de nós. Amém? Nós não somos a figueira que secou. Não. Nós temos que ser uma figueira que dá muito fruto. Então, como podemos dar muito fruto, irmãos? Pela oração. Então, perceba que o Senhor Jesus disse, tudo quanto pedires. Vamos começar com essa palavra tudo. Porque quando o Senhor diz tudo, Ele está falando da abrangência da oração, na verdade. Se você me perguntar assim, o que eu devo colocar na presença do Senhor? A resposta é tudo, ou seja, é tudo, é abrangente. Você vai dizer, pastor, mas isso é muito... É claro que tem que ser tudo. Você sabe aqui,
Mas a boca, às vezes, não responde o que está aqui na sua mente. Você coloca algumas coisas, você é seletivo quando você vai orar. E não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que você derrame a sua vida, derrame os seus pensamentos, derrame as suas inquietudes. Coloque todos os pedidos na presença dEle. Esse é o relacionamento real na oração. Porque se você simplesmente se apresenta diante do Senhor para fazer um pedido específico, uma situação específica, porque você está num momento específico angustiado, se a sua vida se limita a isso, meu irmão, isso não é relacionamento. Isso é barganha. E o nosso Deus não é de barganhar. Entende? Nosso Deus não barganha. Nosso Deus é um pai que cuida dos seus filhos. Então, nesse relacionamento, ele requer que todos nós tenhamos a abrangência da oração. Então, vai colocar na presença de Deus, o que você tem que colocar? Quanto, gente? Tudo. Mas não apenas isso, ele diz, e tudo quanto pedirdes. Pedirdes. Se a palavra tudo fala de abrangência, o que a palavra pedirdes sugere na oração? Sugere dependência. Porque, meu irmão, se você é autossuficiente em alguma coisa, você não pede. O que você faz? Faz. Você é autossuficiente. Se você sabe pintar uma parede, o que você vai fazer? Você vai pintar. É simples assim. Agora, e quando você não sabe? Alguns vão dizer, né? Eu procuro no YouTube. Hoje em dia, né? Procuro no YouTube. Mas quando a gente não sabe uma coisa, a gente precisa de quê? De ajuda. A gente precisa de alguém que faça por nós. Porque pedir, meu irmão, é algo que está relacionado com a nossa insuficiência, nossa incapacidade. Nós não podemos fazer alguma coisa. E em relação a Deus é a mesma coisa. Quando diz pedir, significa, meu irmão, que você é totalmente dependente dele. Por isso que aquelas orações da teologia da prosperidade são antibíblicas, porque elas exigem de Deus alguma coisa. E quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Nós somos autossuficientes, somos tão autossuficientes assim que podemos exigir alguma coisa de Deus? Não, não podemos. A postura do crente na oração é de dependência. Se pedirdes, nós pedimos. Então, meu irmão, você tem uma oração abrangente, fala aqui do alcance da oração, essa palavra tudo. Você tem essa palavra pedirdes, que fala de dependência, fala de humildade, fala de subordinação, aspectos importantíssimos na oração. Depois ele diz, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Viu a palavra aí? Crendo. É muito óbvio, né? Eu nem sei porque o Senhor Jesus falou isso. É tão óbvio, é claro, se eu estou orando, se eu estou pedindo, é claro que eu preciso crer, porque senão por que oraria eu? Quantas pessoas, irmãos, estão orando exatamente agora a falsos deuses? A ídolos inanimados pelo mundo afora? Estão crendo assim de todo o coração que esses ídolos vão responder. E muitas vezes respondem de fato. Claro, não os ídolos, mas aquele que está por trás dos ídolos. Não é isso, irmão. Quando a expressão crendo aparece aqui, ela está falando de uma confiança, ela está falando de uma convicção, ela está falando de uma segurança que somente a fé verdadeira, a fé salvadora pode proporcionar. Não é aquela fé que a gente vê por aí. É uma fé que somente Deus pode dar. Não é à toa que a Bíblia fala que a fé salvadora, essa fé do crendo, ela é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, não é sua, não é um dom seu. Não é? Graças a Deus, como diz o apóstolo Paulo, não de obras para que ninguém se
Se fosse de mim, rapaz, o tamanho da minha fé ia determinar o tamanho da minha arrogância. Né? Quanto mais fé, mais arrogante eu sou, porque veio de onde? Veio de mim. Mas não, a fé vem de Deus. Então, para essa oração abrangente e dependente, meu irmão, essa confiança ela precisa estar na fé de Deus, na fé que Ele derrama sobre nós. Não nessa fé que a gente vê por aí. E por último, ele diz, crendo, ele diz, receber. Fala mais forte, vamos lá. Receber. Aqui é a parte boa. É interessante que a gente pensa assim, recebereis. E a gente vê assim no nosso coração que é receber o que a gente está esperando. Mas o texto não está falando isso. Está falando isso? Está falando isso, irmão? Não, está falando que recebereis. Recebereis um sim. Recebereis um não. Recebereis, aguarde. Recebereis, ore mais. Você pode receber muito uma coisa, mas a promessa é, você vai receber. Pode ficar tranquilo. Você vai receber. Agora, o que você vai receber, meu irmão? Confie no Senhor, confie na misericórdia, confie no soberano Deus, confie nos planos do Senhor, que são mais altos que os nossos, e Ele certamente te levará a fazer grandes coisas no nome dEle, em nome de Jesus. Amém, irmão? Então, pensando nisso, pensando que nós não somos uma figueira sem frutos, como Israel, que o Espírito Santo que habita em nós nos torna videiras, árvores, oliveiras, frutíferas, repletas de fruto. Vamos buscar Deus pela oração, meu querido irmão, apresentando tudo ao Senhor, dependendo dEle, confiando nessa fé que Ele mesmo nos deu, crendo na sua resposta, seja ela qual for, em nome de Jesus. Amém, querido?